O tema da mensagem, a última Santa Ceia do ano de 2025. Memória, comunhão e esperança. Amém, senhor Arlindo? Deus abençoe tua vida. Ao celebrarmos, irmãos, a nossa última Santa Ceia desse ano de 2025, não estamos apenas encerrando um calendário litúrgico, mas fazendo uma pausa sagrada no fluxo do tempo. A ceia nos retira da pressa, a ceia nos retira do cansaço, das narrativas fragmentadas do ano, né? É tanta coisa, é tanto evento, é tanta agenda, é tanta festa. E a ceia nos coloca novamente diante do centro da fé cristã, que é justamente a ceia, é Cristo entregue por nós. Que bênção! Cristo entregue por nós. Na ceia, irmãos, eu achei tão bonito isso. Eu lembrei daquele filme o Interestelar, né? Na ceia, o tempo ele se curva. Que bonito que ficou isso aqui. Achei muito legal isso. Na ceia, o tempo ele se curva. O passado da cruz se torna presente pela fé. E o futuro da glória invade o agora da igreja. Por isso, esta mesa, ela não pertence apenas a uma memória histórica, fazer isto em memória de mim, né? Mas uma experiência espiritual contínua do povo de Deus. A Eucaristia, ou a Santa Ceia, ela é contínua. É todos os meses. E vocês sabem que eu gosto sempre de dividir o sermão em 3 partes, né? Eu gosto de 3 coisas, porque eu acho que é mais fácil, didaticamente, é mais rápido, mais prático. Então vamos lá. O primeiro item que nós vamos aprender nessa noite. Fala para quem está do lado, olha, a ceia como memorial. Jesus falou para nós, isso mesmo, olha, em memória de mim. É isso mesmo. Vamos ler lá em Lucas 22, verso 19, na nova tradução, na linguagem de hoje, que é a tradução que a gente adotou aqui aos domingos, né? A NTLH, Lucas 22, verso 19. Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Vamos parar por aí, irmãos. Esse contexto do versículo ele é decisivo, porque quando Jesus institui sua ceia, foi justamente na noite em que ele foi traído. Cercado pelos seus discípulos que ainda estavam frágeis. Os discípulos ainda estavam confusos. A gente não tinha um apóstolo Pedro como líder. A gente ainda não tinha um João com a sua visão da revelação do Apocalipse. Os discípulos ainda estavam muito crus, frágeis, dispersos. E ainda assim, Cristo não retira a mesa. Ele não adia a mesa. Ele não exigiu maturidade prévia para eles se assentarem à mesa. Em que pés eles estavam caminhando, né? Ano a ano, praticamente aí quase que 3 anos juntos. Mas se você olhar, praticamente os discípulos ainda eram espiritualmente imaturos. Estavam ainda em processo de crescimento espiritual. E a ceia nasce justamente da graça. É para a gente aprender que a ceia, ela nasceu da graça de Deus. E não da dignidade humana, e não da capacidade humana, e não do poder humano, e não da observação humana. A ceia porque Paulo registrou. Não! A ceia nasceu por causa da graça. O corpo de Cristo que foi entregue naquela semana indica uma ação voluntária. O verbo, ele não aponta para uma fatalidade histórica, mas foi uma entrega consciente, obediente, amorosa. Cristo, ele não foi vítima das circunstâncias, ele foi o cordeiro que se auto-ofereceu, que se ofereceu. O memorial, portanto, não é uma lembrança fria de uma morte, de uma execução terrível, né? Que muitas vezes até eu mesmo falo, né? Quando eu retrato a respeito de Cristo e eu digo, olha, Cristo, a morte dele foi uma morte dolorida, uma morte de execução terrível. Mas aqui esse memorial que fazemos aqui no livro de
de Lucas, que ele retrata para nós. Cristo dizendo, fazei isto em memória de mim. Não é apenas uma representação fria, mas é algo que traz para nós uma identidade espiritual da cruz. Toda vez que a igreja parte o pão, a igreja está confessando a sua identidade, ela não está nos êxitos e nas vitórias que ela passou. Mas toda vez que nós partilhamos o pão, nós estamos, na verdade, dizendo para o mundo das nossas vergonhas e dos nossos fracassos. A ceia é para eu e você, irmão. É para nós, você de casa, meu querido e minha querida. É para nós lembrarmos os nossos fracassos. A ceia é para nós lembrarmos da nossa vergonha. De que precisamos ser redimidos dia a dia. Que precisamos ser perdoados todos os dias pelo Senhor. A ceia não é momento de batermos no peito e dizer, eu cheguei até aqui porque mereço. Não. Nós não somos merecedores sequer de entrar neste templo. Mas a ceia é para que tenhamos compreensão da obra consumada de Cristo. E olha que interessante, John Wesley, eu acho interessante que a gente sempre fala de Wesley, né? Ele está aqui, ó. O John Wesley, ele nos ensina que a ceia, o cristão, ele é continuamente, preste atenção nessa palavrinha, guarda, irmãos, continuidade. É aquilo que eu falei, há alguns meses eu preguei sobre a jornada cristã ser um processo. Wesley está dizendo aqui, olha, continuamente reconduzindo aos fundamentos da fé, para que nunca confundamos a disciplina com a salvação e nem a santificação com mérito. Por isso que nós ceiamos todos os meses, né? Eu sempre falo, inclusive, que Wesley, ele era um defensor que nós tínhamos que cear todo dia. Wesley, ele entendia que não era cear só uma vez por mês. Mas aí eu deixo isso para um outro dia. Mas é para você entender que, neste fim de 2025, estamos fazendo a última ceia. Não pense na soberba. Participei de todas elas. Não tenha soberba de achar que eu venci o ano. Não, irmãos. A ceia é justamente para lembrarmos que precisamos mês a mês do perdão do Pai. Que precisamos mês a mês do perdão do Senhor. Justamente quando estamos à mesa, né? Esse A com crase, à mesa, todos somos lembrados de que a redenção, ela precede de qualquer balanço anual que você faça da tua vida. Você nunca estará quite com Deus. Você já parou para pensar nisso? Final de ano, geralmente a empresa faz aquele balanço, né, anual. Vamos ver tudo que a empresa produziu, vamos ver tudo que... Não é assim? As organizações, né? Vamos fazer o fechamento do ano. E nós cristãos, se a gente for fazer um review, se a gente for fazer uma reolhar, se a gente for reanalisar tudo que a gente fez em 2025, a gente chega a uma conclusão de que ainda estamos devedores da graça dele. Mesmo a gente tendo vindo todos os domingos, mesmo a gente tido louvado aqui todo domingo, mesmo eu tendo vindo todo domingo pregar, não importa. Ainda assim, precisamos. A ceia é para relembrar isso. Por isso que o primeiro ponto é memorial. É para nos lembrar, irmãos, para lembrar a mim, para lembrar você, para relembrar que mesmo a gente pegando tudo de bom que fizemos, ainda assim nós somos devedores. Ainda assim, nem tudo de bom que a gente fez, a gente ainda fica devendo para Deus. Por isso precisamos do perdão dele, por isso precisamos da graça dele, da misericórdia dele. Então, primeiro ponto, a ceia como memorial. Segundo ponto, a gente também lembra que na ceia é o momento da gente restaurar. Fala para quem está do lado. A ceia como restauração. É justamente na ceia, irmãos, que nós vamos restaurar a nossa fé. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 10. Quem ficou aberto aí? Vamos lá viajar para Coríntios. A ceia, irmãos, ela é justamente para restaurar a nossa fé com Deus.
Segunda é 1 Coríntios capítulo 10, verso 16. 1 Coríntios capítulo 10, verso 16. A ceia é o momento de nos restaurarmos. Restaurar a nossa comunhão, restaurar a nossa fé, restaurar. Olha o que fala aqui, 1 Coríntios 10, acharam? Na nova tradução, na linguagem de hoje. O cálice da ceia do Senhor que nós abençoamos é uma participação no sangue de Cristo. E o pão que partirmos é uma participação no corpo de Cristo. Olha que interessante, né? Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, na verdade. Ele está escrevendo essa primeira carta para uma igreja que estava marcada por divisões. Presta atenção. Uma igreja que estava marcada por divisões, uma igreja que estava marcada por disputas, por imaturidade espiritual. Olha o cenário que era a igreja de Corinto. Só hoje que a igreja não anda direito. Não, irmãos. A igreja sempre passou por dificuldades, por problemas. Porque a igreja é feita do quê? Ela é feita de inteligência artificial? Não. A igreja é feita de seres humanos. Eu e você, de nós. Nós somos a igreja. Paulo escreve a uma igreja marcada por disputas, divisões, uma imaturidade espiritual exorbitante. E nesse cenário, Paulo está reafirmando a comunhão onde o pecado estava gerando a fragmentação. A participação do sangue, ela apontava para aqueles irmãos de Corinto a sua nova aliança. Que ela não é individualista, mas ela é comunitária. Olha, mais uma vez, voltando ao assunto da comunidade, do poder da comunhão. Não se trata apenas da minha salvação, mas se trata da salvação do povo de Cristo. Olha que interessante. O pão partido revela uma verdade eclesiológica profunda, que ninguém participa de Cristo sem, ao mesmo tempo, participar do corpo de Cristo. Não tem como eu fazer parte de Cristo se eu não for parte do corpo. Está entendendo? É isso que Paulo está afirmando para nós. A ceia, ela confronta justamente o isolamento espiritual. Hoje vivemos um momento de um cristianismo sem igreja. Quando eu digo sem igreja, sem templo, né? Um cristianismo onde a fé, muitas vezes, sem compromisso. Por que é tão difícil a gente participar da igreja protestante, da igreja evangélica? Por quê? Porque é uma igreja que nos cobra compromisso. O evangelho, a doutrina cristã, a doutrina evangélica, ela propõe compromissos. E você pode ver, o ser humano ele não quer compromissos. O ser humano ele não quer, irmãos, porque compromissos, eles acabam não que eu digo nos pesando, mas ninguém quer compromisso. E nós vivemos numa sociedade cada vez mais, como eu posso dizer hoje, né? Buscando apenas os seus próprios prazeres. O compromisso, muitas vezes, você tem que deixar os prazeres para você cumprir seus compromissos. Ainda antes de ontem, na sexta-feira, eu não sei o que a gente foi fazer. Eu fui à escolinha do Lucas participar da reunião lá que teve. E saí rapidinho do meu trabalho, pedi para o meu chefe, falei, posso dar um pulinho lá, é a reunião do meu filho, eu vou ali e já volto. Aí na hora que voltamos rapidinho, 10, 20 minutos, já voltei, deixei ele em casa, fui trabalhar. Ele, mas você vai trabalhar de novo? Aí eu falei, filho, é compromisso. Não acabou meu expediente. Não acabou meu horário. E hoje é difícil, as pessoas não querem mais compromisso. Hoje os jovens não querem compromisso. Os relacionamentos não querem mais compromisso. As pessoas não querem mais compromisso. Irmãos, não tem como viver um cristianismo onde não tem um compromisso com a igreja do Senhor e o seu evangelho. Quem se propõe a viver uma vida dessa maneira não é o evangelho verdadeiro de Jesus. Não tem como eu seguir a Cristo se eu não me comprometer com o seu reino.
e a sua justiça. Não tem como, irmãos. E aí é o grande hiato que fica, né? Esse buraco entre nós evangélicos e muitas outras seitas, religiões, que muitas vezes não impõem compromissos, né? Ah, não, você fuma, pode continuar fumando. Ah, você bebe, pode continuar bebendo. Ah, você escandaliza, pode continuar escandalizando. Muitas religiões são assim. Elas não interferem no dia a dia do indivíduo. Continue sendo o que você quiser ser. Não tem problema, não. Aí você vem para a igreja evangélica, olha, não pode isso, olha, não pode aquilo, irmão. Olha, Jesus, isso aqui, ele nos advertiu. Irmão, isso aqui, a palavra de Deus, ela nos alerta. Oh, mas peraí, mas por que tanto compromisso? Por isso que eu falo que seguir Cristo não é seguir da maneira que eu acho, mas é seguir da forma que a Bíblia nos ensina. Não é fácil. Por isso precisamos do Espírito Santo. É Ele que nos dá força. É Ele que nos capacita. E é Ele que nos une como corpo, como igreja. Olha que bonito. Albert Barnes, esse teólogo presbiteriano, Albert Barnes, um teólogo presbiteriano do século, acho que 19, se eu não me engano. E ele diz o seguinte, que a ceia não apenas simboliza a unidade, mas ela exige a unidade. Olha que interessante. Pois contradiz o evangelho celebrar a cruz, mantendo muros de orgulho e ressentimento. É na ceia, irmãos, que a gente tem que aprender a perdoar uns aos outros. É na ceia que nós temos que aprender o perdão. Final do ano, que esta mesa, de maneira silenciosa, ela nos pergunta, e aí? Quem ficou pelo teu caminho em 2025? Quem foi ferido por nossas palavras em 2025? Que comunhões precisam ser restauradas antes de nós cearmos mais uma vez? A ceia, ela não ignora os nossos conflitos, mas a Santa Ceia, ela abre espaço para reconciliação. Porque nele, todos nos aproximamos da sua própria cruz. Jesus não falou que cada um carregue a sua cruz. Cada um tem uma cruz, irmão. A cruz de Cristo foi uma. A tua cruz é outra. A minha cruz é outra. Então a ceia, primeiro ponto, como memorial, a ceia como restauração. A comunhão que restaura. Que nessa noite a gente possa pedir para Ele nos restaurar. Às vezes tem alguma coisa que você precisa pedir perdão para alguém, ou receber perdão de alguém, né? Ah, mas como que eu vou, Júlio? A pessoa não está mais nem aqui. Deixa Deus liberar esse perdão na sua vida. Deixa Deus fazer algo em sua vida. E o último ponto desta mensagem. A ceia é para nós também, irmãos. Fala para quem está do lado. Esperança. Oh, glória a Jesus. Esse Deus maravilhoso. Vamos lá para 1 Coríntios 11. Vai um pouquinho para frente. Agora sim, a leitura da ceia, né? 1 Coríntios 11, verso 26. Acharam? Na nova tradução na linguagem de hoje. Pois, todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor. Agora que vem a frase. Até que Ele venha. Até. Olha que interessante. Esse versículo revela que a ceia é ao mesmo tempo que é uma proclamação de uma memória com Ele, ou para Ele, a ceia é também uma expectativa. A ceia anuncia para nós algo que aconteceu, mas ela aponta para que algo que ainda vai acontecer. A igreja vive entre a cruz e a volta de Cristo. Quem faz teologia, né? A gente tem uma matéria que a gente estuda isso. A palavra é chamada parousia. No grego, parousia é a segunda volta de Cristo. A vinda dele, o retorno dele. O anúncio da morte do Senhor não é um discurso de derrota
Pelo contrário, quando fazemos a ceia em memória dele, não é para choramingarmos uma derrota, mas é para lembrarmos da vitória sobre a morte. Aleluia! Proclamar que a morte e a ressurreição do Senhor é viva ainda hoje. Até que ele venha. Essa palavrinha, até que ele venha, ela impede que a igreja se acomode no mundo como está. Como se fosse algo definitivo. Olha, o que estamos passando aqui agora, não vai ter mais jeito. Não. Até que ele venha. Oh, aleluia. A última ceia do ano nos lembra que 2025 não é o fim da história. É só mais um capítulo, irmãos. É igual aquele livro extenso que você já leu, não leu? Que tem lá inúmeros capítulos. Esse ano foi só mais um. Não são as nossas dores, não são as nossas perdas, nem as lutas serão as últimas. Não. Mas fala, ai pastor Júlio, 2026, então não estou falando que vai ser isso ou vai ser aquilo. Mas eu estou dizendo que não acaba aqui. Não para aqui, não cessa aqui. Porque até que ele venha. Um teólogo agora metodista, o Adam Clarke, está aqui, ó, Adam Clarke. Olha que legal que o Adam Clarke nos ensina. Ele afirma que a ceia mantém viva na Igreja de Cristo a consciência de que ela é peregrina. Lembra aqui que é peregrinar? Peregrinar é aquela pessoa, é aquela coisa ou aquele cidadão onde ele não tem parada, ele não tem morada fixa. Ele não tem um lugar estabelecido de maneira fixa. O peregrino, né? Ele vai andando, caminhando. A ceia é para lembrar a igreja de que ela é peregrina, caminhando em direção à consumação do reino. E não às coisas definitivas deste século. Irmãos, esse mundo não é para nós. Eu sei que esse mundo nos oferece muita coisa, né? Mas não é nosso e não é para nós. Precisamos lembrar, irmãos, que quando participamos da mesa, estamos reafirmando a nossa esperança de que, ainda que em tempos incertos, eu não sei 2026 o que vai acontecer, mas ainda que em tempos incertos, Cristo, Ele reina. Ainda que em momentos incertos, Cristo ainda governa. Ainda que em meio a tempos incertos, eu ainda creio que Cristo há de voltar. Aleluia! Que seja isso a ceia. Para mim e para você, irmãos. Na última ceia, a igreja se ajoelha espiritualmente diante dessas três verdades inegociáveis. Somos um povo redimido pela cruz. Somos um corpo formado pela comunhão. E somos peregrinos sustentados pela esperança até que Ele venha. Que esta mesa, aqui nesse lugar, ela é simples, pequenina, mas que esta mesa, não importa se ela é simples ou não, ela é a mesa do Senhor. E que esta mesa prepare-nos para atravessar um limiar deste novo ano. Não pensando que somos autossuficientes, pelo contrário, mas que a nossa confiança esteja no Senhor, o nosso Deus, para 2026. Não com medo do futuro, você não tem que temer. Não tem que temer nada, irmãos. O Isaac sempre fala, pai, o que a gente tem que ter medo? Eu falo, olha, é medo de não entrar no céu, Isaac. É isso que nós temos que temer. Porque nós não temos que temer nada, irmãos. Temer o quê se nós estamos com o Senhor? Temer o quê se Ele é o nosso Deus? A mesa do Senhor aqui está hoje. Não para nos relembrar que o futuro é incerto, não, mas para nos relembrarmos que a esperança daquele que está ao lado de Jesus. A mesa do Senhor, onde o passado é perdoado, onde o presente é restaurado e onde o futuro é prometido. Nós temos uma promessa, irmãos. Ele vai cumprir essa promessa. A Bíblia diz que Ele não é homem e nem filho de homem para que minta. Então Ele não mentiu para nós, irmãos. Cristo está cumprindo a promessa dele. E assim,
Eu encerro essa mensagem concluindo que a ceia, não esqueça, como memorial. A ceia como comunhão. Precisamos uns dos outros. E a ceia como esperança. Não deixa teus sonhos morrerem. Ah, mas acabou mais um ano, eu não consegui fazer o que eu queria. Ah, foi mais um ano e tudo aquilo que eu planejei não deu certo. Ah, foi mais um ano e eu ainda não vi a minha felicidade. Hoje, né, as pessoas estão em busca disso, né? Em busca de felicidade. Irmãos, tenha fé no Salvador. Ele vive, Ele reina, Ele continua sendo o nosso Deus. E que essa palavra, a ceia, da última ceia de 2025, possa ficar registrada no nosso coração, em nome de Jesus. Da boca de Deus para o coração dos seus filhos. Que assim seja em nome de Jesus. Eu já agradeço você que nos assistiu até agora. Em nome de Jesus, já deixo um convite aqui para vir nos visitar na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista. Nós estamos pertinho da Santa Casa e praticamente esquina com a rua Pedro Amaral. Todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Você é o nosso convidado e convidada especial. E já deixo mais, aproveite e inscreva-se no nosso canal, @ImelRioPreto. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, nas principais redes sociais. Você curte aí, segue-nos nas redes sociais, divulgue as nossas redes sociais para a gente poder alcançar mais e mais pessoas, em nome de Jesus.